Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 20 do módulo 12, Programação Orientada a Objeto. E nessa aula, pessoal, a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada sobre polimorfismo. Se você não viu a aula passada, a gente vai aparecer um card aqui para você. Pum, apareceu o card. Legal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade na aula passada, pessoal, à questão do polimorfismo, completando agora, fazendo mais uma classe. Além da classe ponto, a gente vai fazer agora a classe círculo, tá? Então, vamos colocar a mão na massa, lembrando aí que todo esse código já está na descrição do vídeo. Se você quiser copiar e colar, você vai ter acesso a esse código. Esse código que eu estou carregando aqui é da aula passada, pessoal. Na descrição do vídeo eu já coloquei também, tá? Então, aqui tem uma primeira célula que ele está carregando. E aí, o que acontece é que ele carregou. Então, tem aqui a classe ponto, tem uma série de campos e informações, assim como isso aqui é o construtor, né, que inicializa esses campos. E aqui tem o método desenha, que a gente testou aqui, tá vendo que funciona e tal. Legal. Bom, o que a gente vai fazer agora nessa aula, então, pessoal? É bem simples, na verdade. A gente vai botar aqui a classe círculo, né? E como eu havia falado, pessoal, essa classe círculo, eu vou colocar aqui só um import mate. Não precisa, tá? Pronto. Então, essa classe círculo, pessoal, ela vai herdar os campos e métodos da classe ponto, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Na hora que eu for fazer o meu construtor, eu tenho que levar em conta que tudo que tinha na classe ponto vai ter que ser inicializado, tá? E aí, ó, vou usar o self, que é o parâmetro aí para indicar o método que chamou esse construtor. Aqui eu vou botar o valor x igual a 3, por exemplo, tá? Então, vou botar 1, pronto. 1. Aham. Então, aí, como você já está vendo, a gente está botando valores padrão também, tá, pessoal? Na nossa classe. Na nossa classe círculo. Então, aqui vai ter x, vai ter y. Eu tenho que inicializar, lembra do seguinte, eu tenho que, como a classe círculo herda os campos e métodos da classe ponto, pessoal, eu tenho que inicializar tudo que eu inicializei lá na classe ponto e mais o que é específico dessa classe, tá? Então, aqui eu vou ter o symbol, né? Então, eu tenho que também... botei um construtor, estou botando um construtor com valores padrão, né? Que mais aqui, ó? Sim, eu vou botar color red, tá? E aí o campo que diferencia essa classe, pessoal, é o raio do círculo, tá? O círculo, todo círculo tem um raio, eu tenho que fornecer um valor para esse campo raio, tá? Ok, então, feito isso, agora sim, ficou bem grande essa definição da função. Agora sim, então, eu vou fazer o seguinte. Bom, se eu herdo tudo que eu tenho, eu posso também chamar, pessoal, o construtor da classe superior através da palavra-chave super. Super. Aí eu vou fazer chamada ao método da classe superior, que é o init, que é o construtor, tá? E para o construtor, eu vou especificar apenas x, y e symbol. O resto ele vai usar valores padrão. Então, se você lembrar aqui, ó, tem outros parâmetros, como a cor aqui, tá? Mas observe que a gente não vai usar esse campo da cor aqui. A gente vai ter que criar enfim, a gente poderia inicializar aqui também, né, pessoal? Para não ter que ficar com dois campos de cores. Mas eu vou botar um segundo campo de cor e a gente vai ver por que eu vou usar esse segundo campo de cor, tá? Poderia inicializar a cor ali também e tudo, aproveitar. Mas é que eu vou querer fazer uma outra coisa mais para frente que vai ficar mais claro. Bom, aqui eu vou ter um campo raio, que eu vou inicializar, e eu vou ter um campo adicional de cor que eu vou criar aqui, que é específico do círculo, tá? Então, esse campo círculo que eu tenho, que eu herdei lá do ponto, ele vai virar, na verdade, o campo, a cor do centro do círculo. E esse aqui vai ser do resto da circunferência ali, tá? Do resto enfim, da circunferência, não do círculo. Enfim, a gente vai preencher depois, vai desenhar depois isso tudo, tá? E por sinal, pessoal, a gente tem que modificar a forma como a função desenha funciona. Então veja que eu herdei essa função desenha, esse método desenha lá da classe ponto, só que aqui eu vou redefinir, né? Eu não vou usar o mesmo método, eu vou usar o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar uma função pronta ali como é que é o nome? Do Matplotlib, tá?
E eu vou usar o PLT. Aqui eu não coloquei a abreviação, mas eu deveria ter colocado, pelo menos para efeito de clareza. Import, matplotlib. Vou usar o auto-preenchimento aqui, pronto. Então, aqui eu já tenho o comando que é específico para desenhar círculo, tá, pessoal? Circle. Aqui eu vou botar self x, self y. Lembrando aí, pessoal, que você fala, mas como é que você está acessando o campo x e y? Lembra que lá em cima a gente definiu a classe ponto como public. Então, qualquer um pode acessar sem precisar usar métodos os campos x e y que foram herdados e que, na verdade, agora pertencem aí ao objeto que a gente vai criar da classe círculo, tá? Bom, aqui eu vou ter o self raio. Eu vou botar um fill true para que ele preencha o círculo e não fique só a circunferência. E eu vou botar color igual a self. Então esse aqui, vocês vão ver, pessoal, CC color, tá? Eu vou mostrar depois, mais para frente, pessoal, que na verdade esse aqui você pode quebrar a linha, pode ficar mais bonitinho. Você pode ter cores diferentes desse CC color, que é um campo, e a gente vai ver o que acontece de diferença, tá? Por enquanto, vamos tentar terminar o desenho da circunferência aqui, que é o self fig. Então eu vou fazer a figura para GCE, o Get Current Axis, tá? Então ele vai pegar, vai fazer o desenho, e eu vou ter que adicionar para esse Current Axis um desenho que é esse Draw Circle, tá? Draw Circle. Pronto. E aí, no caso, pessoal, eu vou ter aqui o campo X, que eu vou reobter, o campo Y, tá? E agora, por que eu vou precisar dos campos X e Y? Você está se perguntando se eu já consegui fazer o desenho, né? É que o problema de fazer o desenho, pessoal, é que eu preciso fazer um ajuste na moldura do desenho para sair direitinho. Senão sai tudo bagunçado. Então, para fazer essa moldura, eu vou precisar pegar os valores x e y, vou pegar o valor do raio e vou fazer o seguinte: o valor mínimo é x menos 2 vezes o raio, R. O valor x máximo é x mais 2 vezes R, o raio. Y mínimo é y menos 2 vezes o raio, tá? Raio. Então, isso aí é em relação ao centro. Lembra que x e y são valores em relação ao centro da circunferência ali, tá? Então, você está pegando e obtendo, isso vai servir para a moldura, para delimitar os eixos de visualização da figura. Senão a figura não vai aparecer legal, tá? Tem que fazer isso, é meio chatinho. Mas, enfim. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou setar os eixos, né? Qual é o valor máximo e mínimo em x, né? Os eixos aqui x vai ter um valor máximo e mínimo, parênteses aqui. Lembrando aí, pessoal, que a gente tem tudo esse código na descrição do vídeo. E eu não estou mostrando aqui, peraí, agora sim. E aí, com isso, você vai conseguir depois mostrar ou visualizar ou tentar fazer junto comigo, né? Se eu não tiver cometido a pequena gafe como eu fiz agora, de não conseguir exibir o conteúdo, porque a janela correu aqui, mas eu não botei a visualização para correr junto. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, agora sim. Eu vou colocar aqui o set AX grid, self fig, show. E agora sim, então, a gente vai fazer um objeto da classe circo com valores padrão no construtor e eu vou mandar desenhar, tá? Eu vou depois mostrar, pessoal, uma situação bem interessante aqui, que a gente está botando tudo vermelho, né? Aqui eu vou botar blue, por exemplo, tá? Vamos botar blue. Se bem que ele já está padrão ali, né? O blue já é padrão dele. Então, quando eu carregar a classe ponto, a menos que eu faça diretamente isso, vai aparecer uma cor diferente. Bom, vamos colocar para rodar, pessoal. Esse aqui vocês vão ver. E aqui ele já reclamou. Provavelmente é a indentação, né? É isso mesmo.
A indentação está fazendo ele ficar dentro do def, dentro do método ali. Pronto. Então vocês podem ver, a gente tem aí uma circunferência, né? E aí você poderia falar assim, poxa, interessante. É claro que aqui a gente não está desenhando, pessoal. A gente poderia desenhar também o ponto central aqui, né? O ponto do centro aqui. Só que eu não quis desenhar, tá? Poderia ter desenhado? Poderia. Aí eu poderia pegar o X, o Y e a cor do campo que foi definida no campo ponto aqui. Que é esse campo color, tá? Poderia ter feito isso. Ficaria meio bagunçado. Isso aqui é só para mostrar que essa moldura aqui, que tá bonitinha, o quadramento tá legal. Se eu tivesse colocado um raio. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o que teria acontecido se tivesse, não o valor 2, mas o valor 1 aqui, tá? Ó, vocês estão vendo que a moldura foi modificada? Tá bem justo, né? A visualização não fica muito legal. Então por isso que eu ponho o valor 2 aqui, que aí quando você for ver o desenho, ele está centralizado, né? Então eu ponho sempre a referência, o centro aí do círculo aí, da circunferência. E aí outra coisa interessante que a gente poderia brincar, pessoal, é que esse fio aqui, se eu colocar ao invés de true, eu colocar false, olha só como é que vai ficar, ó. Tá vendo? Aí vira o círculo, né? Não a circunferência. Então, na verdade aqui, ó, se eu quiser eu posso trocar e aí vira circunferência. Como aqui a gente fez uma classe de nome círculo e não circunferência, então eu botei cheio, botei true igual, o preenchimento é igual a true, tá? Enfim, você pode brincar com isso aqui, você pode chegar e falar assim, olha, eu não gostei, eu quero que o parâmetro que está dado, que é padrão, que é color, né? Esse construtor aqui é o CC color. Eu posso vir aqui e só especificar, eu quero que seja blue, por exemplo, tá? Eu venho aqui, vou especificar blue, ó, e fica azul. Então você pode brincar com os valores padrão, definir algumas coisas que estão diferentes do que estão no construtor padrão. Enfim, é legal brincar com esse código aqui para você entender um pouquinho melhor, tá? Para você pegar como é que ele funciona, como é que ele pode ser usado. Aí você fala assim, pô, mas cadê o polimorfismo aqui em ação, né? A gente tem essa função desenha e de fato ela funciona diferente para a classe círculo. Aí você fala assim, poxa, mas eu não entendi qual que é o ponto do polimorfismo. Bom, aí vem a seguinte, imagina que você vai construir uma figura e nessa figura você vai ter pontos e círculos. Tá legal? E aí o que você pode fazer? Você pode armazenar cada uma dessas figuras, cada um desses pontos e círculos numa lista de pontos e círculos. Ok? Então aí o que você pode fazer? Você manda desenhar todo mundo, que aí dependendo se o objeto é da classe ponto ou círculo, o método vai se comportar diferente. Vai ter muitas formas o método. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vejo vocês na próxima aula, pessoal, que é onde a gente vai finalizar a sequência de videoaulas referentes a polimorfismo. A gente vai dar um fecho aí para essa questão, vocês vão ver como é que é bacana isso, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, então, e vejo vocês lá, pessoal. Tchau!